nós temos o prazer de receber o deputado Sérgio Carneiro. O deputado Sérgio Carneiro é advogado, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal em seu terceiro mandato, se não me falha a memória. Exato. Procurador da Câmara. Fui. Relator de diversos e importantes projetos, como, por exemplo, a Lei do Divórcio. Sou autor. Essa eu sou autor. Da Lei do A emenda 66. A emenda 66. É advogado com especialidade, pós-graduação em Direito de Família. Então é um tema muito caro para ele. A gente estava discutindo ontem à noite no jantar que 3 grandes figuras baianas alteraram completamente o quadro da família. Foi Rui Barbosa, Instituiu o casamento civil. o casamento civil, Nelson Carneiro, você me fala. O divórcio. O desquite, né? O divórcio e agora Nelson Carneiro com a nova lei do divórcio. Sérgio Carneiro, desculpe. Sérgio Carneiro com a nova lei do divórcio. E relator do projeto do novo Código de Processo Civil. Então é uma pessoa que conhece profundamente, está desde a comissão de juristas, acompanhando todos os grandes juristas que formularam essas ideias, e ele vem condensando, e ontem nos contou que tem dificuldades em manter e trazer legitimidade para esse projeto, né, para que todo mundo aceite e encampe o projeto. Então, para nós é uma grande felicidade tê-lo conosco para explicar para nós os principais pontos desse projeto. Ao meu lado esquerdo, a Fernanda Camano, sócia do escritório, ela coordena toda a área do contencioso judicial e também vai falar a respeito de algumas particularidades desse projeto. Ao meu lado direito, Letícia, advogada do escritório, mestre em Direito Tributário. Fernanda também é mestre em Direito Tributário, desculpe. Letícia também mestre em Direito Tributário, também especialista em processo, em Direito Tributário. Então essa mesa vai também instigar o deputado. A gente resolveu tratar desse tema porque é o tema do momento, né? E vai impactar demais as empresas. Então a gente escolheu basicamente 3 tópicos bem importantes que a gente vai passar aqui com vocês: como era a redação original da modificação, como ela foi aprovada, o que está sendo feito para ser alterado e como está a jurisprudência, para a gente ter um panorama das questões mais complexas de direito tributário que afetam as empresas como um todo, né? Então, por que se está fazendo um novo Código de Processo Civil? Porque decorreram 34 anos entre o Código de 39 ao de 73, e depois mais 39 anos entre o Código de 73 e o eventual que será aprovado, né? Então, a sociedade se altera e as regras têm que acompanhar a alteração da sociedade. O que aconteceu ao longo desses 39 anos no Código de 73? Houve muitas mudanças pontuais, parciais. Então, tirou a coesão do texto. De repente, você lê um dispositivo, vira a página e começa um outro capítulo que nada tem que ver ou não tem muita relação com o capítulo anterior. Então, tirou a coesão do texto. O novo código traria um texto com começo, meio e fim. O novo código ele estabelece também as premissas de maior efetividade e celeridade dos processos, que é um anseio da sociedade, e a estabilidade das decisões judiciais, porque é como fala a professora Tereza Alvim, ela fala, vem um cliente aqui, me pergunta: a senhora tem certeza da jurisprudência, doutora? Tenho certeza, acabou de imprimir na internet, acabou de pesquisar. Aí o cliente vira as costas e a jurisprudência mudou. Fala, mas como é que eu fico? Né? E a gente vê isso mesmo. Decisão da primeira sessão da STJ, depois vem um ministro maluco e dá uma decisão como aconteceu ontem, uma decisão contrária à decisão da própria sessão, em repetitivo. Coisa de maluco, né? Então, o Código visa a estabilidade das decisões judiciais. Bem, quais são os 3 tópicos mais importantes que a gente vai trazer e que a gente, deputado, depois fica à vontade para comentar o que ele quiser? Bem, primeira coisa, a penhora de ativos financeiros, que é o calcanhar de Aquiles de todas as instituições financeiras, empresas grandes, enfim, de todos os nossos contribuintes. Quando o CTN foi alterado em 2005, se previu a possibilidade de penhora de bens e direitos após esgotados todos os meios de satisfação do crédito. Então, se procurava tudo que o contribuinte, o devedor, tinha, não encontrava, aí podia ser autorizada a penhora dos ativos financeiros.
Em 2006, quando o Código de Processo Civil foi alterado nessa questão, qual que era a regra atual vigente do Código de Processo Civil? Não precisam mais ser esgotadas todas as possibilidades de encontrar os bens do devedor. Ou seja, basta o credor pedir a penhora dos ativos financeiros e o juiz entender que é cabível, ele aperta o botão. Tá? Isso é no Código de Processo Civil. O CTN, a redação é diferente. Bem, o que o STJ fez? O STJ falou assim, bem, depois da alteração do Código de Processo Civil em 2006, não se aplica o CTN, se aplica o CPC. E aí vem a Fazenda Nacional, e distribui uma execução fiscal, pede o bloqueio e o juiz pode dar. Isso é o que diz hoje a jurisprudência. Agora tem uma exceção. Qual é a exceção? Se a parte conseguir provar por documentos contábeis, por documentos concretos ao juiz, que a penhora dos ativos financeiros vai propiciar um prejuízo maior à empresa, mas muito grande, e não é só teoricamente, é de fato, o juiz pode alterar a ordem de preferência e não fazer o bloqueio dos ativos, ou mandar substituir. Isso é o que a gente vê de decisões no STJ. Qual que é o grande ponto em relação ao projeto? O grande ponto é o seguinte, quando foi apresentada a modificação do Código de Processo Civil, a redação original era a seguinte: o juiz poderá, em decisão fundamentada, determinar que se tornem disponíveis os ativos financeiros. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, indicar outro bem alternativamente ao bloqueio financeiro. Então essa era a redação original. Como que ela foi aprovada no Senado? Praticamente como ela está hoje no Código de Processo Civil. Ela foi aprovada do seguinte jeito: para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem ciência prévia do executado, pode determinar que se tornem disponíveis os ativos financeiros. Qual é o receio dos contribuintes? A permanência dessa redação, que é muito semelhante à redação original que a gente tem, e permanecendo a jurisprudência do STJ, que fala aplica-se o CPC e não o CTN, a margem discricionária para o juiz determinar a alteração, o desbloqueio do bem, fica menor, porque aqui é claro, o juiz determinará o bloqueio. Então, assim, existe uma possibilidade ou não de se amenizar essa redação, possibilitando que pelo menos o contribuinte indique alternativamente ao bloqueio outros bens como era na redação original? Essa é uma pergunta. Esse é o ponto. Depois o deputado vai comentar. O outro ponto que preocupa muito as pessoas jurídicas é a questão da desconsideração da personalidade jurídica e grupo econômico. O que acontece? Você tem uma regra no CTN que determina que os bens dos sócios ou dos administradores possam ser atingidos pela obrigação da pessoa jurídica se os sócios ou os administradores agiram com infração à lei, excesso de poder ou infração ao contrato social ou estatuto. Mas a Procuradoria, ultimamente, ela tem distribuído execuções fiscais em que ela faz um organograma de todas as empresas que já participaram do grupo econômico daquela pessoa jurídica e coloca todo mundo no polo passivo da execução. Porque é como a gente falou ontem, Banco Santander. Às vezes eles incorporaram uma empresinha desse tamanho, Banco Santander Capitalização. Aí a Procuradoria vai executar o Banco Santander Capitalização, mas ela fala, bem, talvez ele não seja financeiramente muito solvente. Então, quem faz parte do grupo econômico? Banco Santander Brasil. Vai lá, coloca o Banco Santander Brasil como responsável solidário. Tá? E aí, a hora que o Banco Santander Brasil, que é uma empresa gigantesca, que precisa de certidão negativa, de 6 em 6 meses, é um controle absurdo, vai tirar a certidão, ele tem um problema porque ele está numa execução fiscal de uma empresa menor. E o que ela falou, até a pessoa que estava do Santander aqui ontem, disse o seguinte, a prevalência a questão do grupo econômico,
Eu vou ter que ter 40 pessoas no banco só para cuidar de certidão. Imagina um negócio desse. Bem, com relação ao grupo econômico, eu só quero passar, acho que a ótica hoje o viés é mais político do que até jurídico, então como que vai ficar essas redações finais? O que aconteceu quando o projeto foi apresentado no Senado? Quando o projeto foi apresentado no Senado, ele previa a seguinte situação: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado na forma da lei, o juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens dos particulares. Não tinha a questão do grupo econômico no CPC. Como é que foi a redação final aprovada no Senado? Mesma coisa, em caso de abuso de personalidade jurídica, os efeitos das obrigações podem ser estendidos aos bens dos particulares ou dos bens das empresas do mesmo grupo econômico. Então, pela primeira vez, no Código de Processo Civil, aparece a expressão da extensão dos efeitos da obrigação a empresas do mesmo grupo econômico. Isso, como o STJ ele está aplicando o Código de Processo Civil em matéria tributária, isso é fato, isso preocupou as empresas absurdamente, porque vai pegar esse negócio do grupo econômico e as empresas que tem um probleminha desse tamanho numa incorporada vão ter um problemão gigante. Bem, aí agora fiquei sabendo hoje de manhã pelo deputado que essa expressão, a extensão das obrigações que sejam estendidas aos bens de empresa do mesmo grupo econômico, vai sair. Então, isso é uma informação muito relevante, porque eles estão trabalhando nas modificações das redações e essa expressão aqui, pelo menos ao que a gente saiba, certo? Que não tenha sido alterada enquanto você veio para São Paulo, vai sair do projeto. Você quer que retorne? Oi? Você quer que retorne? Não, a gente quer que saia. Tchau para ela. Não queremos a extensão dos efeitos das obrigações aos bens de empresa do mesmo grupo econômico. Por quê? Porque senão a gente vai ter esse problema. Uma empresa grande que incorpora uma pequenininha, entendi. Vai ter um problema de CND que não... Era a redação do Senado, né? Aprovada pelo Senado. Foi aprovada. Não tem, nós tiramos. Vocês tiraram? Então, isso é uma questão bastante interessante. Pode falar. Não, um comentário aqui. Pode dizer. Então, assim, é claro que se as pessoas jurídicas tiverem situação hoje de ter uma execução em que está no polo passivo as empresas do mesmo grupo econômico, existe jurisprudência do STJ, que diz que não basta a Fazenda Nacional vir e configurar o grupo econômico, as empresas têm que necessariamente participar do fato gerador da obrigação tributária. A Fazenda não pode... Por que a Fazenda faz? O processo administrativo tributário corre em face de uma empresa. Termina. A hora que acaba, ao invés dela executar essa empresa que estava no processo administrativo, ela vai lá... Bom, essa empresa não me interessa financeiramente, vou executar o maior do grupo. Altera a certidão da dívida ativa e executa 2 ou 3 empresas. O STJ já tem posição no sentido seguinte: é vedado à administração alterar o polo passivo da execução para alterar o sujeito passivo. Então isso já é sumulado. Mas a gente está tendo muito problema de clientes com esse... Uma vez lá executados, tem que provar que não tem o rabo preso. E aí, ó... Bem. E um último aspecto que eu acho relevante da gente considerar aqui pro deputado também é a ordem de preferência da penhora e o princípio da menor onerosidade. O que acontece? Que é a questão da penhora em dinheiro. Nós sabemos que o STJ, ele tem o posicionamento que a penhora em dinheiro é número 1, né? Mas o STJ ainda tem a posição no seguinte sentido: se a empresa comprovar o efetivo prejuízo de ter o dinheiro como o item 1 aí da constrição,
ela pode demonstrar para o juiz por meio de planilha, por meio de documento, como disse o juiz aqui ontem. Não vem alegar, olha, artigo 620, princípio da menor onerosidade. A gente nem lê, ele fala, nem lê. Se não comprova por meio de fato que o prejuízo vai ser enorme, o juiz não lê. Então, assim, hoje o STJ tem a jurisprudência, diz o seguinte: a empresa pode comprovar o prejuízo e pedir que a ordem de preferência seja alterada. Essa redação era muito benéfica quando foi apresentado o projeto no Senado. Qual que era a redação? A ordem de preferência não tem caráter absoluto, podendo ser alterada pelo juiz de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então era ótima. Como é que ela foi aprovada? Ressalvada a penhora em dinheiro, que é sempre prioritária, a ordem pode ser alterada. Aí a gente pensa, bom, mas depois do dinheiro, tanto me faz que a ordem seja alterada, não me importa. O que me importa é que o dinheiro não fosse o primeiro, né? E, segundo o deputado, já foi incluído no projeto um dispositivo dizendo o seguinte: é vedada, essa ordem do dinheiro ser prioritária vai passar, pelo visto vai passar isso, não vai ser modificado como antigamente, vai passar, só que vai passar com um adendo. Mitigada. Qual que seria? Se a penhora de dinheiro causar efetivo prejuízo à empresa, é possível, segundo o deputado, essa alteração já foi feita. Mas... A lógica do salário. Por favor, Não. Eu não sei. Pode falar. Não, a lógica do salário da pessoa. Você não inviabilizar a pessoa, a sua sobrevivência, né? Ele tomando todo o salário. É a mesma lógica da empresa, né? Você não pode tomar todo o faturamento e inviabilizar o funcionamento da empresa. Então isso parece que foi incluído, né? Será? Será? E será votado, né? Nós estamos sozinhos no universo. Será aprovado, vai dizer outra coisa. E se eu estiver lá para defender? Ah, mas estará. Bem, tirando esses... Então são 3 pontos fundamentais, que é a bloqueio de ativos financeiros, a penhora, a ordem de prioridade da penhora com dinheiro sendo prioritário e a questão do grupo econômico. Que o grupo econômico eu acho que é assim, mas segundo o deputado, o grupo econômico vai sair do projeto. Tirando esses 3 tópicos fundamentais, a gente tinha separado mais 2 que são um pouco menos importantes, que é a penhora do faturamento da empresa e a possibilidade de apresentação de seguro-garantia em sede tributária, mas isso não houve tanta modificação no projeto. A gente trouxe isso como uma questão assim que os contribuintes perguntam muito sobre, principalmente sobre o seguro-garantia judicial, que hoje houve uma alteração em 2006, permitindo, no Código de Processo Civil, permitindo a apresentação de seguro-garantia. O STJ disse o seguinte: não pode apresentar seguro-garantia em matéria tributária, porque não está previsto na Lei de Execuções Fiscais, ou seja, em algumas situações se aplica o CPC, em outras não se aplica, o que é totalmente incoerente. Depois que a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela editou a portaria 1153 de 2009, existe uma decisão do STJ dizendo: pode-se apresentar o seguro-garantia em matéria tributária, né, desde que obedecidos todos os requisitos da portaria. Então, a gente resolveu trazer isso para os contribuintes, porque é uma coisa que eles perguntam, não necessariamente uma coisa que vai impactar na alteração do projeto, mas é uma coisa que eles perguntam, mas é um nicho de mercado ainda muito incipiente para direito tributário que vai crescer muito. E as empresas já estão se mobilizando para facilitar, para ter entendimentos com a Procuradoria, para amenizar os requisitos e poder o seguro-garantia ser alguma coisa muito perfeitamente utilizada. Tá? Deputado, assim, das nossas questões jurídicas, passando muito brevemente sobre o projeto, era isso que a gente tinha a comentar. Agora a gente precisa saber como é que está o projeto, o andamento do projeto, como é que as coisas estão sendo feitas, enfim, contar um pouco aí do seu trabalho, da sua experiência para os